Olá pessoal, vou falar agora para vocês rapidamente sobre um conflito que é recorrente na história do Brasil, que é entre aqueles que acreditam num papel maior para o Estado na economia e aqueles que acreditam que esse papel do Estado tem que ser reduzido. Isso já no início da República, pessoal, é bem flagrante porque nós temos de um lado um ministro da Fazenda chamado Rui Barbosa, que foi ministro no governo Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, de 1889 até 1891, e do outro lado nós temos o Rodrigues Alves, que além de ter sido já presidente do Brasil, ele primeiro foi ministro da Fazenda, né? Então ele foi ministro entre os anos de 1891 e 1892, já no governo do Marechal Floriano Peixoto, e depois entre 1894 e 96 já governo Prudente de Moraes, né? Que foi o primeiro civil a governar o Brasil. Então, pessoal, nós temos aí esse conflito que vai ser recorrente, por quê? Porque de um lado, quando a gente pensa na visão do Rui Barbosa, ele tem uma visão que acredita ao Estado um papel maior no desenvolvimento da economia. E por outro lado, nós temos o Rodrigues Alves, que vai ser um sujeito que vai pensar mais numa redução desse papel, porque ele vai acreditar que a própria economia, com alguns mecanismos construídos em cima, por exemplo, do padrão ouro, pode ser efetiva se não tiver a interferência do Estado, se ela for o mínimo possível. Então, pessoal, observem que isso vai ser recorrente, né? Porque, de um lado, se você tem o Rui Barbosa acreditando que deve haver emissão monetária lastreada nos títulos da dívida pública, por outro lado, o Rodrigues Alves vai acreditar que isso vai ser um desastre, porque você vai ter aí o risco de inflação muito alto, né? Então, o que acontece? Esse conflito é recorrente. O Rui Barbosa, que era o primeiro-ministro da Fazenda do Brasil, estava ali pensando numa época já, e vendo uma época já que o Brasil precisava de moeda circulante. O Brasil não tinha moeda circulante praticamente, porque não havia necessidade tão grande até então, porque o Brasil foi um país escravista até 1888. Então, os escravos não recebiam salário. Então, o Rui Barbosa vai pensar numa forma dessas pessoas aí que vão se integrar ao mercado de trabalho precisarem, então, de moeda, de metal. Então, por isso que ele vai pensar na questão da emissão monetária, ou seja, emissão de dinheiro, né? Vai ter a polêmica da crise do encilhamento, né, de 1890, 91, mais ou menos, em que você vai ter o problema de que muitas empresas foram formadas ali com o intuito de você ter a captação de empréstimos do governo, e havia bancos regionais em que você tinha esses empréstimos sendo concedidos. Então, o que acontece é que você vai ter uma inflação muito grande, né, na época, tá? Porque isso acabou acontecendo de uma forma descontrolada. Então, o que acontece é que a economia aqueceu muito rápido. Quando você tem um aquecimento da economia muito rápido, tem um grande risco de inflação. O ministro posterior, né, então isso tudo aconteceu no governo do Rui Barbosa, o ministro posterior, que foi Rodrigues Alves, vai combater essa política emissionista e vai tentar resgatar o padrão ouro. Então, o padrão ouro, o que acontece? Ele era lastreado na Libra, que era a moeda da Inglaterra. Então, nós tínhamos no Brasil, desde o Império, a ideia de que a cada 27 pence, né, é como se fossem os centavos da Libra, a cada 27 pence você teria paridade de R$ 1.000, né? O réis era a nossa moeda. Então, o que o Rodrigues Alves vai fazer é tentar voltar a isso, né? Só que o contexto da época no Brasil não favorecia nem uma política nem outra, porque se por um lado você teve a crise do encilhamento com o Rui Barbosa, por outro lado, quando o Rodrigues Alves tenta fazer essa política mais contida, no sentido de emissão monetária, né, controlar essa emissão, o grande problema é que o Brasil tinha conflitos internos na época, né? Então o Brasil, por exemplo, teve a revolta federalista, o Brasil teve, por exemplo, a revolta da Armada, que já aconteceu lá no governo do Floriano Peixoto. Então, esses foram momentos em que o Brasil precisou emitir dinheiro, porque ele precisava cobrir os gastos militares. Mas, se a gente for ver hoje, né, o que acontece é que, pensando no longo prazo, a visão que acabou prevalecendo na economia, não só do Brasil, mas do mundo, foi aquela pensada pelo Rui Barbosa, né? Porque se a gente for olhar a moeda hoje, como ela é lastreada a partir dos títulos da dívida pública, né? Isso se a gente pensar nos próprios Estados Unidos. E o padrão ouro, que era aquilo que era mais preferível pelo Rodrigues Alves, hoje não é mais utilizado, né? Então, desde os anos 70, o padrão ouro ele já foi abandonado pelos próprios Estados Unidos, né? Então, a longo prazo, a visão do Rodrigues Alves acabou sendo derrotada pela visão do Rui Barbosa, né? Então, esse aí é o conflito famoso. Esses que acreditam que o padrão ouro devia ser
realmente aquilo que deveria manter a paridade da moeda, são conhecidos como metalistas. E o Rui Barbosa é conhecido mais como aquele que vai acreditar nos títulos da dívida pública como um lastro para a moeda, e aí ele vai ser conhecido então como um papelista, né? Então esse vai ser um conflito aí interessante que vai ser recorrente até hoje, né? Porque nós temos aí ministros e pensadores mesmo, né? E professores na sociedade brasileira, e não só aqui, mas no mundo inteiro, que vão ou para uma tendência ou outra, né? Então, se o padrão ouro hoje não é mantido, existem aqueles que ainda assim vão preferir uma política mais contida do Estado e aqueles que vão preferir uma política mais interventora do Estado nessa questão da economia. Isso ficou muito patente aí com a Covid-19, né? Com essa crise, nós temos aí esse conflito voltando. Então, basicamente era isso daqui, pessoal. Era só um vídeo mesmo para falar sobre esse conflito que eu achei que deve ser importante aí para a gente entender a história do Brasil aí nessa parte econômica, né? Então, a gente fica por aqui. Então, obrigado e até a próxima. Depois eu vou deixar a referência no vídeo ali na descrição. Então, obrigado e até mais.